Vamos estudar agora regressão linear. Bom, vamos imaginar duas variáveis genericamente chamadas de y e x, onde x é uma variável independente e y é uma variável que depende da mudança de x. Suponha, por exemplo, renda, consumo e renda, salários e anos de estudo, pressão de um gás e sua temperatura, vendas e gastos em propaganda. E aí, um pesquisador, ele faz essa análise e verifica que os pontos são esses aí. Bom, como se pode observar, esses pontos eles têm uma tendência de crescimento. Quando eu busco, nesse caso aqui, quando eu busco, verifico essa dependência entre y e x e esse processo de encontrar a relação entre y e x, eu vou chamar isso de regressão. Se esse processo é uma reta, como parece ser o nosso caso, é uma regressão linear. E se houver apenas uma variável independente, só tem um x, né? É uma regressão linear simples, que é esse nosso caso aqui. Então, como é que eu posso encontrar, como é que eu encontro essa reta, essa função linear, para representar esses pontos? Eu quero encontrar uma função aqui. Esse gráfico é me dado aqui pela uma planilha de eletrônica. No nosso caso, estamos usando o Calc do LibreOffice. Então lá ele já dá, depois nós vamos ver, ele já dá uma linha de tendência aí. Nessa linha de tendência é interessante verificar que se você somar essas diferenças dos erros de cada ponto aqui para a reta, claro que a reta tem que ter traçado corretamente, né? No nosso caso, como foi uma planilha eletrônica, foi um programa, com certeza está certo. Então, se você somar essa diferença entre cada ponto e a reta, os pontos acima positivos, os pontos abaixo negativo, a soma dos erros vai ser igual a zero. Então, essa soma dos erros vai ser igual a zero. Ou seja, em média, os erros são iguais a zero. Em média, então eu posso dizer que a esperança dos erros e isso aqui é igual a zero. Esperança é a média, né? Esperança que a gente viu é a média. A média de EI vai ser igual a zero. Bom, então essa função aqui que eu estou procurando, a função y, que é uma função de x, ela vai ser dada por y igual a alfa mais beta xi. Só que, como eu tenho erro, eu vou ter que somar com esse erro. Mas aí no final, como eu falei, a média desse erro ele é zero. A média desse erro é zero. Então, quando a gente está estudando função linear, o beta vai me dar o que? A inclinação. Esse aqui é o coeficiente angular da reta. E o alfa é o coeficiente linear. Ele é o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas. Coeficiente linear. Vamos então agora verificar, deduzir essa equação de uma reta que satisfaça esse conjunto de pontos, né? Então vou utilizar o método dos mínimos quadrados. Para iniciar, para facilitar o nosso trabalho, esses estimadores aqui, alfa e beta, essa reta nossa, isso maiúsculo, alfa mais beta xi, esses estimadores beta e alfa são os estimadores, beta e alfa são estimadores. Então vamos tentar encontrar esses estimadores.
Para encontrar esses estimadores, vamos utilizar um pequeno truque para facilitar o nosso trabalho. Vamos chamar x minúsculo da diferença entre o x maiúsculo, cada x, né, xi, menos a média, e vamos chamar o y de y maiúsculo menos a média. Essas variáveis x e y são ditas centradas na média. Então, essas variáveis aqui, x e y, são centradas na média. Centradas na média. Bom, centrado na média porque, como percebe, eu estou subtraindo a média desses valores. Então, em lugar do seu zero, a média seria agora, o centro seria, em lugar de ser o zero, seria a própria média. Então, vamos fazer o seguinte. Y i vai ser igual ao alfa mais beta xi mais i. E a média seria alfa mais beta x média, mais, vou ter a média do EI, que a gente viu, né? Zero. A média dos erros é igual a zero. Bom, se eu subtrair um do outro, eu vou ter yi menos y barra, alfa menos alfa, é zero, mais beta, coloco em evidência, né? Xi menos x barra, mais EI. Então, quem é y i menos y barra é o y pequeno, y minúsculo. Beta x minúsculo é i. Então eu tenho agora essa nova expressão aqui. Eu tenho agora uma nova expressão. A minha nova expressão ficou agora mais resumida. Ficou o y minúsculo e o x minúsculo, centrados na média. Bom, então o erro disso aqui vai ser igual a y menos beta x. Esse vai ser o erro. Só tem uma forma. Eu vou tentar eliminar esse erro da equação, porque não tem como a gente determinar esse erro, mas tem como eu eliminá-lo. Eu vou eliminar esse erro elevando tudo isso aqui ao quadrado e depois derivando toda a equação com relação a beta. Com isso eu elimino o erro. Então vamos lá. Então vamos. A soma dos erros vai ser quem? A soma dos erros vai ser vou elevar isso ao quadrado, né? Eu falei. Eleva tudo ao quadrado. É igual. Somatório. Eleva também isso aqui ao quadrado. Esse processo aqui, de encontrar a equação, de encontrar os estimadores e, por sua vez, a equação da reta, é chamado de método dos mínimos quadrados. Já dá para entender por que eu chamo isso de mínimos quadrados. Então, ele veio ao quadrado. Vamos tirar aqui, só para a economia, tirar esse
os índices, né? Fica só somatório de i ao quadrado igual ao somatório de yi menos beta xi ao quadrado. Bom, quem vai ser então? Vamos então estender isso aí, né? Então isso aqui vai ficar somatório de i ao quadrado igual somatório yi ao quadrado menos 2 vezes beta yi xi. Vamos colocar numa ordem melhor. Vamos colocar x e y. Xi yi mais beta ao quadrado de x i ao quadrado. Então, somatório de i ao quadrado vai ser somatório de y ao quadrado menos, eu posso colocar isso aqui como 2 beta, né, que é a constante, ela vai sair fora do somatório. É como se fosse um processo de colocar em evidência, né, o 2 beta, mais, aqui também eu posso colocar o beta ao quadrado em evidência, somatório de x i ao quadrado. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Para encontrar o beta que deu o mínimo dessa soma, o valor de beta que deu o mínimo dessa soma, o procedimento que nós vamos utilizar é derivar. A gente sabe que se eu derivar tudo com relação a beta e igualar a zero, eu tenho o mínimo. Quem lembra de derivada, por exemplo, se eu quero encontrar na função do segundo grau o mínimo, o ponto mínimo, o que é que eu faço? Uma função de x. Eu vou derivar f de x com relação a x e vou igualar isso a zero. Eu vou encontrar esse ponto aqui. Porque o que é a derivada é? A derivada é a inclinação da reta no ponto. Então, olha, se eu derivo, eu estou encontrando esse ponto aqui. Se eu estou encontrando para encontrar esse ponto, a derivada zero, e derivada a gente sabe que como a inclinação é a tangente. Então, qual vai ser o ponto que a tangente é zero? É o mínimo, o ponto mínimo. Por isso que eu estou derivando aqui e igualando a zero, porque eu estou procurando ponto mínimo, ponto de mínima. Então, somatório de delta de EI, a derivada disso aqui em relação a beta, eu estou derivando com relação a beta. Né? Então, derivar com relação a beta. Quando eu derivo o somatório de EI, EI aqui não tem nada de beta, é como se fosse uma constante. Então, quando eu derivo uma constante, a derivada de uma constante é zero. A derivada da constante é zero. A derivada, uma constante aqui, se eu tenho uma reta xy e tem uma reta aqui, quanto é a derivada dela? É justamente zero, porque a inclinação dela, essa é a tangente, né? A inclinação dela é zero. Então, a derivada de uma constante é zero. Derivada de y também, ela é, com relação a beta, ela é uma constante, então ela é zero também. Menos, vamos considerar o somatório x e y, isso aqui também é uma constante. Como é uma constante, ela vai sair fora e a derivada de beta vai ficar aqui, ó. E a derivada de beta é, com relação a beta, é 1. A derivada de x com relação a x é 1. Da mesma forma aqui, né? A derivada de beta com relação a beta é 1, mais b ao quadrado, a derivada de 1b ao quadrado é 2 beta somatório de xi, já que isso aqui também é uma constante. Então, quando eu derivo, como é que eu faço para derivar? Como é que eu faço para derivar x ao quadrado?
Vamos ver aqui como é que eu faço para derivar uma x ao quadrado. Derivada de x elevado a n por x é n vezes x elevado a n menos 1. Então, se eu tenho aqui 2, então vai ficar 2x, 2 menos 1, que é x, apenas x. 2 menos 1 é 1x. Então vai ser 2x. Isso que ficou 2 beta. Bom, então eu vou fazer aqui 2 beta somatório de xi ao quadrado igual 2 somatório de xi e yi. Bom, então vamos repetir esse último aí no próximo slide. Então vai ficar beta, então isso aqui ficou 2 beta somatório de xi ao quadrado igual a 2 somatório de xi e yi. Portanto, beta vai ser igual a 2 dividido por 2 dá 1. Beta vai ser somatório de xi yi dividido por somatório de xi ao quadrado. Então, como é que eu vou encontrar o beta? Eu vou multiplicar o x, cada x, vezes y, e dividir pelo somatório do produto de x. Ou do x elevado ao quadrado, aliás. Do x elevado ao quadrado. Então eu tenho beta. E agora, como é que eu encontro o alfa? Esse beta aqui, só lembrar que esse beta aqui, nós estamos encontrando é o estimador. Então o beta aqui eu vou colocar até, olha, diferenciar o chapéuzinho aqui. Beta aqui é o estimador. Então vamos lá. Vamos encontrar então o alfa. Como é que eu faço para encontrar o alfa? Se eu tenho beta, volto lá na equação. Na equação eu vou dar do y médio igual a alfa mais beta x médio. Então o alfa vai ser igual o y barra menos o beta x barra. O alfa vai ser igual. Aí, como eu tenho essa equação, agora não tem como, mas como eu tenho, não preciso ir mais adiante, porque eu vou deixar desse jeito. Então o alfa, com o beta eu encontro o alfa. Depois que eu encontro o alfa, eu vou substituir na equação e eu vou ter então a minha equação da reta. Vamos então para depois dessa explanação da dedução, vamos para um exemplo prático.